assessor do prefeito, Josiane, o contador da prefeitura, Cristiano, o controlador interno, José Pablo, a presidente da Câmara, Danúbia, e os vereadores, por gentileza, bem como os técnicos de assessoria previdenciária da prefeitura, o senhor Douglas Fabiano. Gostaria de explicar um pouquinho a dinâmica. Haverá um microfone na mesa, um microfone na apresentação e um microfone disponível para todos os senhores e senhoras. Precisando, levante a mão, façam perguntas, dissertem, tirem dúvidas, questionem, fiquem à vontade. O momento é de transparência e para que nós consigamos sanar todas as dúvidas possíveis. A palavra é nossa. Alô. Bom, gente, boa noite a todos. Meu nome é Douglas e meu companheiro Fabiano. Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês a reforma da Previdência que está sendo proposta para os servidores do município de Ponte Gestal. O objetivo nosso único aqui hoje é mostrar para vocês as possibilidades de garantir o benefício futuro de vocês e daqueles que atualmente estão aposentados, tá? Pessoal, de quando se propôs a reforma, alguns acontecimentos até agora. No dia 3 de janeiro de 2022, às 18 horas, na Câmara Municipal, foi realizada uma reunião onde estiveram participando alguns dos servidores, alguns aposentados, vereadores, e se criou um grupo de trabalho com o objetivo de levar algumas reivindicações junto ao Executivo para que fosse colocado nesse projeto de lei para a instituição da reforma da Previdência. Posterior a isso, no dia 14 de janeiro de 2022, foi realizada na Prefeitura uma nova reunião com esse grupo de trabalho, no qual foi apresentadas as reivindicações. Algumas delas, na verdade todas foram colocadas em ata e a gente transcreveu elas aqui, as reivindicações que foram sugeridas pelo grupo de trabalho. Antes de a gente entrar efetivamente em regras de benefício e tudo mais, deixar transparente para vocês quais são as principais razões para que se faça a reforma da Previdência. Alguns fatores, eles não são controláveis, tá? Hoje, por exemplo, nós temos um antecedente histórico sem contribuição, sem a capitalização, sem alíquotas devidas, corretas, para que garantam o pagamento dos benefícios, tanto os atuais quanto os futuros benefícios. Temos também o efeito da dinâmica demográfica. As pessoas atualmente elas vivem mais tempo, consequentemente, elas têm mais período em benefício do que às vezes em contribuição, o que gera um déficit atuarial e a necessidade de ser equacionado para que se garanta a manutenção dos benefícios previdenciários. Também nós temos a oscilação do mercado financeiro, porque toda contribuição, todo recurso do regime próprio de previdência social, ele é aplicado no mercado financeiro com regras do Conselho Monetário Nacional e pode acontecer oscilações que elas são negativas e acaba não atingindo aquela expectativa que foi projetada para aquele exercício, tá? Então isso também acaba impactando no resultado negativo. Agora, alguns outros fatores são controláveis. Entre eles, as alíquotas são desequilibradas, o que nós estamos já corrigindo nesse projeto de lei. Concessão de benefícios distintos do regime geral de previdência e o rol de benefícios. Até a emenda constitucional havia um outro rol de benefícios que poderia ser pago pelo regime próprio de previdência, e a partir da emenda constitucional número 103, isso foi alterado. O uso indevido da compensação previdenciária
ou às vezes a nem busca da compensação previdenciária, que nada mais é do que um retorno financeiro daquele período em que a pessoa contribuiu para o regime geral lá no INSS, trouxe o tempo para cá, se aposentou no Gestalprev, porém não foi buscar esse dinheiro que ficou contribuído nesse vínculo, tá? Isso também impacta negativamente. Eventuais reajustes indevidos dos benefícios previdenciários é um outro fator. A falta de capacidade técnica, às vezes, para gerir, o que hoje as próprias portarias da Secretaria de Previdência vêm corrigindo isso, trazendo exigências de certificação, desde a direção do RPPS até o Comitê Gestor de Investimentos e todos os conselhos, administrativo e fiscal. Desde abril de 2022, 1º de abril de 2022, se tornou obrigatória a certificação para que se faça parte tanto da direção quanto desses conselhos. Possíveis conflitos de interesses também pode acontecer que levam a um impacto negativo. Falhas na governança e responsabilização também são fatores, são controláveis. Então tudo isso faz parte de um projeto de uma sustentabilidade previdenciária para garantir o pagamento dos benefícios futuros. Aqui em Ponte Gestal, o principal ponto de hoje é apresentar o déficit atuarial, uma possibilidade de sustentabilidade do regime de vocês, e nós estamos fazendo isso também por recomendações do Tribunal de Contas, tá? Que reiteradas vezes vem apontando a necessidade de se analisar a sustentabilidade ou a viabilidade de manutenção do regime próprio de previdência de vocês. Então, para vocês terem uma ideia da evolução do déficit atuarial hoje, os últimos 5 anos, 2017, ele era de 18.240.395. 2018, ele passou para 22.690. 2019, ele saltou para 45.878. Uma pequena melhora em 2020, para 44.731. E o último cálculo que está disponibilizado no site da Previdência Social foi o realizado em 2021, com um déficit atuarial de R$ 49.400.824. Então, se não for tomada uma providência, não haverá previdência para o futuro. Por conta do telão aqui, acabou não ficando muito transparente. O certificado de regularidade previdenciária é um documento emitido pela Secretaria de Previdência que atesta exatamente o nome, se está regular perante a Previdência. O último de vocês aqui foi emitido em 2013, tá? De lá para cá já são quase 10 anos que não consegue essa certificação, esse certificado de que a Previdência está regular perante os órgãos normatizadores. E aqui eu quis trazer para vocês as questões dos critérios que estão irregulares, tá? Esse primeiro que eu falei aqui, ó, é concessão de benefícios distinto do regime geral. Aquele primeiro que eu havia falado lá de fatores controláveis que a gente pode estar refazendo. Então, todos aqueles, na última coluna onde está em vermelho, são critérios que hoje estão irregulares perante a Secretaria de Previdência e que não permitem a emissão desse CRP. Pode passar. São 33 critérios e a maioria deles está irregular. Pode voltar. Como eu falei para vocês, aquela reivindicação que foi feita... A reivindicação que foi feita pelo grupo de trabalho, algumas delas... o 56 está para frente? 56, o artigo? Tá, então volta só esse aí mesmo. Dentre as ações necessárias, gente, só para voltar um pouquinho no slide anterior, as ações necessárias para que a gente consiga uma sustentabilidade no regime de previdência de vocês. O que era obrigatório ser feito? Adequação da alíquota do servidor em 14%. Isso já foi comprovado, porém, até agora, não foi encaminhada a legislação para a Secretaria de Previdência. Rol de benefícios previdenciários, onde só se paga aposentadorias e pensão por morte. Também já foi complementada essa ação. Implementação do regime de previdência complementar. Prazo final, ele era em 31 de março de 2022.
Essa reforma, esse projeto de lei complementar está protocolado na Câmara desde o dia 8 de dezembro de 2021. Portanto, mais um critério que não foi implementado até agora. A operacionalização da compensação previdenciária, o COMPREV, é aquilo que eu disse para vocês. O servidor que trabalhou em outro regime, trouxe o tempo para cá, se aposentou aqui no Gestalprev, mas esse dinheiro está lá no outro regime, não foi operacionalizado até agora a compensação previdenciária. O prazo também era 31 de março de 2022 para assinar o termo de adesão ao regime de previdência, a operacionalização da Previdência Complementar, e também 31 de março para assinar o contrato com a empresa de tecnologia, que é a Dataprev. É a única empresa, que é uma empresa federal, que está autorizada a fazer a operação do COMPREV. Outras ações necessárias é a implementação de alíquota suplementar, a patronal, conforme recomendação atuarial. Então vocês vão ver daqui a pouco que foi uma reivindicação do grupo de trabalho e a Prefeitura assumiu esse compromisso. Lá na reunião no dia 3 de janeiro, foi solicitado que a alíquota fosse de 23% para que se ficasse equiparada com o regime geral, que seria a alíquota que pagaria para o regime geral. Vocês vão ver no slide da frente que a alíquota proposta é maior do que aquela. E a adequação dos critérios de concessão dos benefícios previdenciários. Esses dois últimos estão com o ícone aqui de que nós estamos em construção ainda. Lá então no projeto de lei que vai chegar, o artigo 56, ele trata que as contribuições previdenciárias de que trata os incisos 1 e 2 do artigo 55 incidirão sobre a totalidade da remuneração de contribuição correspondendo, quanto ao ente municipal, 14,30% de alíquota normal, hoje ela está em 14%, e 10,16% de alíquota suplementar para equalização do déficit atuarial. Portanto, o projeto que a Prefeitura irá encaminhar, ele traz uma alíquota total maior do que aquela que foi sugerida pelo grupo de trabalho na reunião do dia 3 e do dia 14. E quanto ao segurado, os 14%. Vamos então falar de benefícios previdenciários, tá? São os benefícios que estão garantidos dentro do projeto de lei e que foram apresentados pelo governo federal por meio da emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Ela traz a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, o nome era aposentadoria por invalidez, as aposentadorias voluntárias, aposentadoria compulsória, aposentadoria especial por agentes nocivos, o que não havia regulamentação até então para vocês, tá? Se concedia a aposentadoria com base lá nas regras do artigo 57 da 8.213. São aquelas regras aplicadas para os servidores do regime geral, por não haver uma legislação específica. Isso já está sendo também tratado. A aposentadoria do servidor com deficiência, a gente vai chegar nele lá na frente. Também só havia previsão desse benefício para os servidores do regime geral, por meio de uma lei complementar federal. Já está sendo apresentado para vocês e proposto junto aqui. E a pensão por morte. Os benefícios temporários, que são auxílio-doença, salário maternidade, auxílio reclusão e salário família, eles deixaram de ser benefícios previdenciários e passaram a ser benefícios estatutários. Então, quem tem a obrigação de pagar esses benefícios temporários é o empregador, Câmara Municipal, Instituto de Previdência quanto aos seus servidores efetivos e a Prefeitura Municipal. As regras de benefício permanente. Na aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Para sua concessão, é obrigatório a verificação da possibilidade de readaptação desse servidor, tá? Alguns requisitos é preciso cumprir com relação à readaptação.
O cargo que ele vai ser readaptado, ele precisa ter aquelas condições que exige o cargo no seu concurso, tá? Mas é uma obrigatoriedade que tem essa possibilidade de readaptação. A comprovação de total e permanente incapacidade para o trabalho. O simples fato, e isso até hoje, o simples fato da pessoa estar doente não lhe garante o direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente. Ela precisa estar acometida de uma doença que incapacite total e permanentemente para todo e qualquer trabalho. E também tem avaliações periódicas para a continuidade do benefício. Tem que ser estipulado depois em regulamento qual vai ser a forma de se fazer essas reavaliações periódicas para que se garanta que aquela situação que concedeu a aposentadoria por invalidez para aquele servidor, ela se mantém. Hoje, com medicina, é possível que, diante de uma situação acontecida anteriormente, ela não se permaneça ao longo do tempo e a pessoa readquira a capacidade dela de trabalhar. Regra de cálculo do valor do benefício. A média de 100% das remunerações, aplicando-se 60%, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição. 100% de todo o período contributivo a partir de julho de 1994. As aposentadorias que são pagas pela média hoje já são calculadas dessa forma, tá? O que muda, ela paga 80% das maiores contribuições e aqui nesse caso ele paga 60% de todas as contribuições, acrescido de 2% para cada ano que aquele servidor ultrapassar dos 20. As aposentadorias voluntárias. O homem se aposenta aos 65 anos de idade, mulher aos 62 anos de idade, com 25 anos de contribuição, sendo que desses 25 anos, 10 anos são de serviço público e 5 no cargo em que se der a aposentadoria. Essas são as regras de aposentadoria voluntária permanente, tá? Ela vai ser aplicada para os servidores que ingressarem a partir da vigência desta lei. Perdão, até a vigência, tá? A regra de cálculo também é 100% das remunerações, aplicando-se 60%, com acréscimo de 2 para cada ano que exceder aos 20 de contribuição. Não mudou em relação à aposentadoria voluntária. Os professores continuam se aposentando com a redução de 5 anos na idade e 5 anos no tempo, tá? 60 anos para o homem, 57 para a mulher, 25 anos exclusivamente em funções de magistério, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. A aposentadoria compulsória, da mesma forma que é hoje, 75 anos de idade. Regra de cálculo: o tempo de contribuição dividido por 20, limitado ao resultado 1. Média de 100% das remunerações, aplicando-se 60%, com acréscimo de 2% para cada ano que exceder a 20 anos de contribuição. As aposentadorias, as novas aposentadorias para os agentes, aposentadoria especial para agente nocivo, aquele servidor que trabalha exposto a agente nocivo. 60 anos de idade, não importa o sexo da pessoa, 25 anos de contribuição e de efetiva exposição. Então, a exposição ao agente nocivo tem que ser de forma habitual e permanente, assim como é a exigência hoje no regime geral, tá? Não muda.
10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Regra de cálculo: 100% das remunerações, aplicando-se 60%, com acréscimo de 2% para cada ano que exceder aos 20 de contribuição. Uma novidade também: só existia essa possibilidade para os servidores vinculados ao regime geral, é a aposentadoria do servidor com deficiência. Eles precisam comprovar 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo. Tempo de contribuição: dependendo do tipo de deficiência, se ela for grave, o homem precisa ter 25 anos de contribuição, a mulher 20. Se for moderada, 29 anos de contribuição e a mulher 24. E se for uma deficiência leve, 33 anos de contribuição e 28 anos para o homem e 28 anos para a mulher. Agora, independentemente do grau de deficiência, grave, leve ou moderada, aos 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher, com 15 anos de contribuição com deficiência. Essa é uma novidade legislativa. Regra de cálculo: média de 100% das remunerações, aplicando-se 100% aos 25, 29 ou 33 anos para os homens, que são a grave, moderada ou leve, 20, 24 ou 28 para as mulheres, ou 70% mais 1% por grupo de 12 contribuições, se aposentarem naquele requisito somente da questão idade, 60 homens ou 55 anos mulheres. Uma coisa para deixar claro, gente: essas regras, todas elas possuem regras de transição. Para os servidores que ingressaram até a entrada em vigência da nova lei, tá? Uma observação: hoje já é assim, direito à última remuneração e paridade só se aplica para os servidores que ingressaram no serviço público até o dia 31/12/2003. Isso não está sendo alterado, já vem sendo aplicado assim desde a emenda 41, a emenda 47, já é dessa forma. São duas regras de transição que traz a previsão na lei. Primeira, que é a fórmula 86-96 com idades progressivas. O homem precisa ter 61 anos de idade, a mulher 56. Tempo de contribuição: 35 anos o homem, 30 anos a mulher. Tempo no serviço público: 20 anos homem ou mulher, 5 anos no cargo em que se der aposentadoria. E o somatório da idade mais o tempo de contribuição tem que dar o resultado: 96 para homem, 86 para mulher, tá? A partir de 2023, será acrescido 1 ponto até atingir o limite de 100 pontos para mulher e 105 pontos para homem. Então, aquele somatório, idade mais tempo de contribuição, com 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria, a pessoa poderá se aposentar com a sua última remuneração e paridade nos reajustes. O resultado em 2022 é que tem que ser 96 para homem e 86 para mulher. A partir de 2023, acrescenta-se um ponto até atingir o limite de 100 para mulheres e 105 para homens. E para os professores também tem a regra de transição para aqueles que ingressaram até 31/12/2003. Idade de 56 anos homem, 51 mulheres, 30 anos de contribuição homem, 25 mulheres, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo para os dois, o somatório de 91 para o homem
e de 81 para as mulheres. Também a mesma regra, a partir de 2023, será acrescido de 1 ponto até atingir o limite de 92 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem. Lembrando que professores têm o critério de redução na idade e no tempo de contribuição. Regra número 2, que é a idade mínima, tempo de contribuição com pedágio. O homem precisa ter a idade de 60 anos, a mulher 57. 35 de contribuição, homem, 30 anos, mulheres. 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo. E o pedágio, 100% do tempo faltante para os 35 anos para homem e 100% do tempo faltante para os 30 anos das mulheres. Certo? Como que ficaria a situação do homem com 60 anos de idade, que é um requisito que vai ser exigido sempre? Se ele tiver 35 anos de contribuição, ele não tem que pagar pedágio nenhum, já se aposenta, desde que tenha 20 anos de serviço público. O homem com 60 anos de idade e 34 anos de contribuição, ele tem que pagar 1 ano de pedágio, que é exatamente 1 ano que estava faltando. Nesse cenário, ele vai ter trabalhado um total de 36 anos, que era 35 mais 1 do pedágio. E assim sucessivamente. Se ele tem 33 anos de contribuição, 60 anos de idade, ele precisa cumprir um pedágio de 2 anos, ao total ele vai ter trabalhado 37. Com 32 anos são 3 de pedágio, ao total vai ter trabalhado 38. E assim por diante, 1 ano para cada ano, que 100% do tempo que faltava para os 35 anos de contribuição. Para a mulher é a mesma regra. Aos 57 anos de idade, 30 de contribuição, nada de pedágio, se aposenta. 29 anos de contribuição, 1 ano de pedágio, 31 anos trabalhado. Se tiver 28 anos de contribuição, são 2 anos de pedágio e vai ter trabalhado um total de 32 anos. E assim por diante até que atinja o limite legal. Pensão por morte. A pensão por morte, ela é paga no valor de 50% do valor da aposentadoria ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente, com acréscimo de 10% para cada dependente. Então, se faleceu um servidor aposentado, 50% do valor da aposentadoria, mais 10% para cada dependente. Se faleceu um servidor da ativa, é o valor, primeiro precisa se apurar qual que é o valor que seria a aposentadoria por incapacidade permanente e depois aplicar os 50% mais 10% para cada dependente. Prazo para requerimento da pensão por morte. São 180 dias a contar da data do óbito. Só um adendo. Eu queria só uma pergunta. Esses 10% pelos dependentes. Quando esse dependente pegar a idade maior, aí volta a aposentadoria? Não. Aí continua a mesma? Continua a mesma. Então só, obrigado. Ele vai ter direito a 100% se for mais de 5 dependentes, né? Mas também na maioridade ele não retorna a cota parte para o dependente que permaneceu, tá? Então são 180 dias a contar da data do óbito, se o dependente for menor de 16 anos. 90 dias a partir do óbito, se o dependente for maior de 16 anos. E a pensão se inicia na data do requerimento, se for requerida após esses prazos acima, tá? Quando que a pensão vai ser cessada? Quando que ela vai se extinguir?
pela morte do pensionista. Para o filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência. Nessas duas questões, invalidez ou deficiência, não há cessação, tem que ser comprovada essa invalidez e essa deficiência. Para o filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez. Para o filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência. Então, as pessoas que têm dependentes que são deficientes ou inválidos, e ficar comprovada mediante perícia, no caso de uma pensão por morte, não cessa para eles. Só vai cessar para o filho ao completar os 21 anos de idade, que é a maior idade civil. E a pensão será cessada para o cônjuge ou companheiro. Se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos. Ela será cessada em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado. Então, nesse caso, ela vai cessar em 4 meses, quando o servidor não tiver feito contribuições equivalentes a 18 meses, ou se o casamento ou a união estável tiver acontecido antes de 2 anos de óbito do segurado. Quando transcorridos os seguintes períodos estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de 18 contribuições mensais e pelos 2 anos após o início do casamento da união estável. E essas são as idades que a legislação trouxe. Para o cônjuge ou companheiro, 3 anos com menos de 21 anos de idade, 6 anos entre 21 anos e 26 de idade, 10 anos entre 27 e 29 anos de idade, 15 anos entre 30 e 40 anos de idade, 20 anos entre 41 e 43, e ela se torna vitalícia com 44 anos ou mais de idade, o beneficiário. Gente, essas são as regras que estão postas na lei. Não dá para a gente analisar cada caso pontualmente. Olha, minha situação vai ficar como diante da minha aposentadoria? Nós precisamos analisar caso concreto. Mas, de uma regra geral, nós podemos tentar sanar as dúvidas de vocês com relação aos benefícios, tá? Estão todos aí liberados para que questionem. Só uma outra questão que eu acabei não colocando no slide aqui também, é com relação ao parcelamento que existe hoje entre a prefeitura e o Gestalprev. São 2 parcelamentos que tentaram ser feitos em 2017. A prefeitura vem pagando rigorosamente em dia, porém esse parcelamento está como não aceito, está como não aceito, tá? Que se refere a 2 processos judiciais que tentaram fazer o parcelamento, e o outro também de 2017, ele está aguardando o documento assinado desde 2017, para que a Previdência possa fazer uma análise. Então, tem muito a ser feito. Se houver a necessidade, vocês podem fazer o parcelamento unificando essas 2 situações, mas desde que a reforma da Previdência, a Previdência Complementar e a emenda à Lei Orgânica do município estejam alteradas e validadas pela Secretaria de Previdência antes do dia 30/6/2022, tá? Esse é o prazo que a emenda constitucional número 113
de 8 de dezembro de 2021 trouxe para que isso acontecesse. Tudo que é débito que tiver da prefeitura, seja qual nomenclatura for, até o dia 30/9 de 2021, pode ser reparcelado agora com essas condições. Essas condições estão na emenda constitucional número 113 de 2021. Pessoal, se alguém tiver questionamentos, perguntas, dúvidas, questões não trazidas na apresentação, por favor, levantem a mão, e aí eu peço encarecidamente para o Sandro estar levando o microfone. Façam, perguntem, questionem, amplio isso aos nobres edis e à presidenta. Por favor, aproveitemos o momento, a oportunidade, para que não fiquem dúvidas sobre o projeto. Depois eu peço que o senhor Cristiano, contador, tece sobre já a previsão na LDO, também será enviada essa semana para a Câmara, dos pagamentos que já vem acontecendo, mas a continuação, a previsão do pagamento para o ano de 2023, bem como o controlador interno, Pablo, amplio a palavra, se quem assim quiser, visto que tem acompanhado a contabilidade municipal, bem como tem acompanhado as reuniões juntamente ao Fundo de Previdência. Bom, fiquem à vontade. Eu queria perguntar como que fica a questão da implantação do cálculo atuarial nos próximos anos, se o projeto de lei prevê esse aumento, né? Porque ele vai mudando anual, né? Se o projeto prevê alguma coisa para a implantação do cálculo nos próximos anos. Isso daí já vem numa lei federal, tá? Existe uma lei federal, a 9717 de 1998, que regulamenta todos os RPPS, e ela vai dizer que esse cálculo atuarial tem que ser refeito. Na verdade, é uma reavaliação atuarial anual. Por quê? Porque são muitas variáveis que podem alterar essa questão de alíquota. Então, se num ano houve muito benefício de aposentadoria, pode ser que impacte. De repente, houve muita aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, que exige uma demanda de tempo maior a ser paga, impacte. Então, tem várias questões. Por isso, obrigatoriamente, o RPPS deve fazer essa reavaliação atuarial anualmente. E isso é um dos critérios que está lá para a emissão daquele certificado de regularidade previdenciária, porque senão fica irregular ali. Feito essa reavaliação, é encaminhado ao executivo o parecer do que está ali. Qual alíquota eu tenho que aumentar ou não, ou aonde eu tenho que ter capitalizar dinheiro, aonde está a deficiência, o que houve de queda de arrecadação, ou por que não está rentabilizando o suficiente, que pode ser uma questão de investimento, podem ser outras questões, que aí vai ser uma análise, né, que vai ser feita e encaminhada para o executivo para tomar as medidas, ou o instituto toma as medidas iniciais. Então, mas na lei não consta nada sobre isso, assim, que tem alguma Não parte, entendi. Nessa reforma de vocês não tem nenhuma parte que fale especificamente sobre isso, porque nos outros anos tinha um problema de não implantar o cálculo, né? Era feito o cálculo e a prefeitura não implantava esse cálculo. Então, acho que seria uma coisa interessante, né? Então, mas aí eu gostaria que você entendesse assim: independente de estar previsto em uma lei federal ou uma lei municipal, se o executivo não fizer essa mudança ou não quiser implantar, ele não vai fazer. Entendeu? Então, assim, a previsão já existe. Só basta realizar as alterações que têm que ser feitas, independente se for na lei municipal ou se for numa lei federal. Isso daí não tem uma força, digamos, de obrigatoriedade maior uma ou outra. Ambas têm a mesma razão. A Danúbia está tricotando aqui comigo. E aí, perguntando para o Douglas se havia possibilidade de nós colocarmos na lei municipal, de forma que geraria maior segurança, acho que para todos. Aí ela perguntava para o Douglas se há a possibilidade de fazer a emenda na Câmara. E aí o Douglas
respondia que há a possibilidade. Também entendo que gera uma segurança maior ao projeto de lei. Mesmo que, como ele estava dizendo, esteja previsto na lei federal, talvez seja interessante. A questão de obrigatoriedade está no CRP. Por quê? Com esse CRP inválido, o município deixa de arrecadar investimentos do governo federal, tá? Então, por exemplo, se vir proposto alguma verba federal, o município ele não se enquadra porque ele não tem esse CRP. É um dos requisitos. Então, o que seria obrigatório? O pessoal aqui está com medo de fazer pergunta que vocês às vezes já teceram sobre. Falei, não, vamos até sanar todas as dúvidas. Aí passando para o seu Tião. Eu queria perguntar se os funcionários novos que estão entrando, se traz o tempo de outra firma, se pode ingressar nessa mesma agora para poder aposentar. Sim, a contagem de tempo recíproca continua. Então ele vem, ele vai trazer a certidão emitida pelo INSS, esse tempo vai contar aqui. E até mesmo porque é importante isso, que quando ele traz, o Instituto faça a compensação previdenciária. A gente fala para o INSS, olha, eu vou pagar o benefício dele aqui, mas o que ele contribuiu aí, eu quero esse dinheiro para mim. Tem essa possibilidade. E que deve ser feito e ainda não está sendo feito aqui. Porque o INSS ainda nunca devolveu para a prefeitura isso aí. Muitos já aposentaram e eles não devolveu. Mas é aquela velha história. Para que ele me devolva, eu tenho que ir lá pedir. Enquanto eu não for lá pedir, para ele fica. Por quê? Existe no direito a gente chama de prescrição quinquenal. A cada ano que passa eu sempre recebo só os últimos 5. Então se eu nunca for lá pedir, eu vou deixando esse dinheiro para ele. Mas você acha que se for lá pedir ainda tem possibilidade de vir esse dinheiro? O primeiro passo é fazer esse contrato com a Dataprev, assinando um termo de cooperação, porque isso hoje é feito de forma online e tem prazo. Se eu fizer hoje um requerimento para o INSS, ele tem um prazo para me pagar esse dinheiro, porque senão ele começa a incorrer em multas e juros. Você entendeu? Mas eu preciso primeiro fazer o contrato com a Dataprev e ir lá pedir para o INSS, porque ele não vem trazer. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite. Todo mundo está me ouvindo bem? Queria fazer uma pergunta. Recentemente foi protocolado na Câmara Municipal uma emenda da lei orgânica do município. E lá fala o seguinte, que a contribuição é solidária entre ativos, inativos e pensionistas. Eu queria que você esclarecesse sobre isso. A manutenção de um regime de previdência ela é solidária entre o ente patronal, servidores ativos e inativos. Isso daí está previsto na Constituição, tá? Então toda a sociedade, ou seja, no âmbito da previdência do regime próprio, a sociedade se resume a servidores, eles têm que participar, sejam ativos, inativos e o ente patronal, tá? O que está na emenda da lei orgânica é um dispositivo da Constituição Federal que fala o seguinte: caso não se efetue todas as medidas necessárias para equalizar, o aposentado que ganha a partir de um salário mínimo, ele vai ter que contribuir. Isso daí está previsto e pode ser mudado. Mas para que ocorra essa mudança, eu tenho que ter tomado todas as outras medidas necessárias. Então, da forma que está hoje, quem vai contribuir? O ente patronal com aquelas alíquotas que foram apresentadas, o servidor ativo com os 14% e o inativo que já contribui hoje com o que ultrapassar o teto do INSS. Ou seja, da forma que está hoje, o aposentado só contribui o que ultrapassa os 6.400 e alguma coisa, que é o teto do INSS. Mas na emenda não está deixando claro isso, né? Ela remete a um artigo da Constituição Federal. Não, lá não, então, não tá se a gente pegar, eu posso até depois pegar para vocês o artigo da Constituição Federal que ela está referendando, e ele é bem claro com relação a isso. É que quando a gente redige uma lei, a gente faz as remissões, que é o que foi feito lá.
Mas isso daí eu posso colocar num parecer para vocês da forma que está. Porque vai ver lá que ela está remetendo a um artigo da Constituição Federal. E inclusive na Constituição Federal está falando isso. Olha, para que isso ocorra, tudo o que vocês fizeram não deu certo. Aí existe uma possibilidade dessa contrapartida, tá? Mas da forma que está hoje, somente contribui o aposentado que ganha acima do teto. E da forma que está aqui a lei também. Só para deixar bem claro, hoje já é dessa forma. Aposentados e pensionistas que recebem acima de R$ 7.032, que é o teto do INSS, com o valor excedente, ele contribui os 14%. Não há previsão no projeto de lei aqui da reforma da Previdência de alterar essa situação. Está continuando da mesma forma. Aposentados e pensionistas acima de R$ 7.032 continuam contribuindo com 14%. Deixa eu só concluir uma seguinte questão. Quando houve a emenda 103 de 2019, que implantou toda a reforma da Previdência, o que ela fez? Ela tirou da Constituição toda a obrigatoriedade, todas as regras de idade, de concessão, e falou para cada município: olha, você vai cuidar da sua previdência, tá? Só que quando você fizer a reforma e alterar principalmente, e alterar as idades de aposentadoria dos servidores, isso tem que constar obrigatoriamente na lei orgânica. Isso vem uma obrigatoriedade lá. E referendar, e aí ele cita os artigos da Constituição que eu preciso referendar. Então, por isso que está na lei orgânica. É uma obrigatoriedade que já vem da Constituição para que a gente faça dessa forma. Porque para eu passar essa lei, antes eu tenho que alterar a lei orgânica do município. É mesmo porque 80% dos municípios da região não fizeram a reforma da Previdência ainda. É por isso mesmo. E eu quero só deixar claro mais uma vez. O funcionário público sempre pagou o teto máximo de contribuição. O funcionário público sempre pagou 11% e o máximo era 11%. Agora paga 14% e o teto máximo é 14%. Então esse déficit não foi gerado por culpa dos funcionários. Só que mais uma vez os funcionários públicos vão ser castigados. Eu vou só falar para o senhor um pouquinho sobre déficit atuarial. O déficit atuarial, ele não acontece do dia para a noite, nem de um ano para o outro, tá? Ele vem no decorrer de vários anos, de acordo com várias situações que vão acontecendo. O senhor tem uma ideia, de 1988, quando a Constituição implementou o regime próprio, em 88, até 1998, não existia caráter contributivo para regime próprio. Nem o município, nem a prefeitura, nem o servidor era obrigado a contribuir. E muitos instituíram nessa época, ou seja, já se criou-se um déficit atuarial. Segundo ponto, tinham-se regras em que os servidores se aposentavam muito novos e se aposentavam levando tudo que podia e mais um pouco, e mais a regra da paridade. Isso gerou um déficit atuarial. Vou dar um exemplo. Um servidor que se aposenta por idade, por exemplo, hoje, com 10 anos de RPPS, ele pode se aposentar desde que ele tenha 65, correto? Quando eu vou fazer o cálculo do benefício desse servidor, normalmente, em municípios menores, em que os vencimentos não são tão elevados, esses vencimentos caem abaixo do mínimo. Só que pela Constituição eu não posso pagar menos do que um salário mínimo para esse aposentado, correto? Supondo-se que pela média me dá uma remuneração, um provento de aposentadoria de R$300, isso gera um déficit mensal, isso aí vai para a conta. Uma aposentadoria por invalidez, um servidor hoje que ingressar, eu não tenho qualquer critério, se ele entrou hoje por concurso, amanhã ele ficar inválido, eu vou pagar essa invalidez até a morte dele, sem contribuição. Isso gerou um déficit atuarial. Pensão por morte. A pensão por morte, se um servidor se aposentar pela compulsória com 75, tiver casado com uma garota de 18 anos e vier a falecer, eu vou pagar pensão integral para essa pensionista de 18 anos até a morte dela, o que pode demorar 50, 60 anos. Isso gera um déficit atuarial.
Então o déficit atuarial são uma consequência de situações que vêm acontecendo ao longo dos anos. A reforma, qual que é a ideia? Eu corrigir essas situações. Não adianta eu querer falar que foi essa administração que afundou ou que foi a anterior. Foi um pouquinho de cada situação no decorrer dos anos. O que se quer agora? Corrigir essa situação. Para que eu preciso corrigir agora? Para que amanhã eu não precise colocar um remédio mais amargo ainda para o servidor. Ou então para aquele que hora vier se aposentar e falar, olha, eu não vou ter dinheiro. Está me entendendo? Não, mas o remédio já está muito amargo para o servidor. Mas é o que eu digo, se ele é amargo hoje, ele pode ficar pior depois. A gente tem que sempre pensar dessa forma. A gente tem que sempre pensar, por quê? Porque muitos lá atrás receberam de uma forma mais elevadas, lá na frente a gente não vai. Eu no INSS eu vou ter que amargar também. A mudança aconteceu. É a mesma regra do INSS, é a mesma regra, pode pegar lá que é. Aí não, tem que ter 35 anos e mais 60 anos de idade. Aí não, o NPS, a regra de transição do NPS, do INSS, foi mais suave do que você está pondo aí. A reforma parametral no RPPS, ela aconteceu em 1998. Então esse remédio vocês já tomaram em 1998, tá? Então a reforma paramétrica, ela aconteceu em 1998 com o RPPS. Então esse remédio já veio diluído até agora. Eu tenho uma dúvida sobre o pedágio. Para quem tem o tempo de contribuição e não tem idade, como que funciona? Vai ter que aguardar a idade. A idade? Vai ter que aguardar a idade. Mesmo passando dos 30 anos? Mesmo passando. Por essa reforma é. Mas aí eu não tenho nenhum benefício por conta disso? Por trabalhar? Não. Por contribuir mais? Não tem. Obrigado. Aumenta de repente a média da tua contribuição para uma remuneração melhor, mas de outra forma não. O que foi proposto não. Boa noite. Está ouvindo? Eu gostaria de saber, para os aposentados, eles terão o mesmo reajuste que os que estão na ativa ou não? Aposentado não muda nada, tá? Direito adquirido, ele vai manter aquilo que está hoje. Vai continuar as mesmas. Se ele aposentou com regra de paridade e integralidade, vai continuar. Se ele se enquadrou em regra onde o reajuste é igual ao do INSS, vai continuar. Não altera em nada, tá? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Hoje... Pode falar, desculpa. Hoje o aposentado tem uma lei federal de 65 anos. Se nós criar hoje uma lei na Câmara para que o aposentado com 60 anos, nós pode fazer isso aí? Eu não entendi. Hoje tem a lei federal que o aposentado tem que ter 65 anos para aposentar e 30 anos de contribuição. Se nós fazer uma emenda hoje, para ele aposentar com menos, com 30 anos de contribuição e 60 anos, ele pode aposentar? Você tem que comprovar duas coisas: a viabilidade financeira e atuarial disso daí. Eu tenho que comprovar de onde que vai ser o dinheiro para eu pagar isso e ao longo dos anos qual vai ser o impacto disso para eu saber como que isso vai ficar. Então o requisito é esse: viabilidade financeira e atuarial. Você pode colocar para aposentar o tempo que você quiser, desde que você fale que tem dinheiro. Da onde você está tirando essa receita para pagar o benefício nessa idade? É isso daí. Porque qual que é a ideia da reforma? É diminuir aqueles 49 milhões que vocês têm hoje. Aquilo ali tem que zerar, que é esse dinheiro que ele foi ao longo do tempo, foi chegando nesse valor. E que a gente viu que ele está crescendo. Ou seja, alguma medida eu tenho que tomar. Da onde que vem o dinheiro para a receita? Eu preciso ter dinheiro. Então, da onde que vem esse dinheiro? Vem da contribuição patronal, da contribuição do servidor, do Comprev que eu vou buscar no INSS, dos rendimentos das aplicações. Eu não tenho de onde vir mais dinheiro. Tá, mas eu cheguei no limite da prefeitura pagar uma alíquota, cheguei no limite do servidor pagar uma alíquota, a minha rentabilidade está boa e o meu Comprev eu estou fazendo.
só que eu ainda tenho um déficit. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar um pouquinho o tempo do servidor trabalhar para eu guardar um pouco mais de dinheiro para ter para pagar. Então a ideia, a lógica é essa. Hoje a prefeitura contribui com 14%. Isso, está indo para 24,76. Tudo bem. Então hoje contribui com 14%. Hoje, os 14% não dá para pagar o funcionário que é aposentado. Por Todo isso mês tem que nós corrigir. usa o gestal prévio, as previdências. Se pagar os 23% hoje, nós conseguimos verba federal? Não, pelo cálculo atuarial que foi apresentado, a prefeitura tem que pagar 14%, mais os 14, alguma coisa, mais 10,36, 10 alguma coisa. Esse daí é o mínimo que a prefeitura tem hoje para entrar num plano de equalização. Porém, mesmo entrando nesse plano de equalização, não está sendo suficiente, por isso é que está tomando as outras medidas. A ideia é sempre essa, porque a gente tem que pensar o seguinte: a cada passo que eu deixo essa conta aumentar, é algo um pouquinho mais duro que eu vou ter que fazer. Não tem como a conta fechar se você não tentar equalizar isso. Ela não fecha lá na frente. Infelizmente ela não fecha, por todas aquelas razões que eu estava compartilhando aqui. Períodos de baixa contribuição, períodos sem contribuição, períodos em que servidores se aposentam muito cedo. Gente, tem uma coisa que eu acho que muitas mulheres aqui, professores, vão brigar comigo. Mas olha só, garanto a vocês que o maior número de servidores são mulheres, não são? Hoje elas se aposentam com menos tempo de contribuição e menos idade, não? Sim? E normalmente as mulheres vivem mais. O que acontece? Gera um déficit atuarial. Uma professora trabalha 25 e trabalha 5 a menos. É mais tempo que ela vai receber. Isso gera um déficit atuarial. São situações. Eu estou colocando situações, é claro que a gente olha a questão social. A professora, é direito dela? É direito. Só que eu tenho que tirar de outro lugar para cobrir aquilo. O senhor está me entendendo? Então são situações que a gente tem que começar a trabalhar, porque senão o rombo só aumenta. Muito obrigado. Eu queria só falar para vocês da Previdência Complementar, que é o projeto que está na Câmara lá para ser votado. O que é a Previdência Complementar? Ela vai ser aplicada para os servidores que ingressarem nos quadros do município a partir da vigência dessa lei, tá? Então ela nada afeta para vocês. De repente, por estar falando Previdência, está falando reforma da Previdência, acaba gerando uma dúvida, tá? Mas são projetos diferentes. O projeto que institui a Previdência Complementar no município de Ponte Gestal, ele vai ser obrigatório, na verdade, é facultativo, mas ele só vai ser implementado para os servidores que ingressarem a partir da vigência desse plano e a partir de quem recebe acima do teto do INSS, tá? Então não tem impacto nenhum causado para os atuais servidores. Portanto, é de extrema urgência a questão da aprovação, porque já estamos fora do prazo do órgão normativo, que é a Secretaria de Previdência. Bom, nem eu estou vendo direito. Pessoal, boa noite. Tudo bem? Eu não sei se todos vocês já me viram, já me conhecem, né? Tem 1 mês e pouco que eu estou aí na prefeitura. Eu sou contador. E eu queria só rapidamente falar só um pouco do aspecto contábil, né? Da questão da Previdência. E o que a gente já está aí colocando na questão da LDO. Eu não sei se todos vocês sabem, mas a LDO é uma das peças orçamentárias, onde a gente ali estabelece ali uma previsão para os próximos exercícios ali da despesa e da receita. A imagem ali não está muito nítido, mas eu vou tentar falar para vocês um pouco. O pessoal falou aí um pouco aí questão do déficit autorial. E eu até tiro o chapéu para esse pessoal, porque é complicado fazer esse cálculo, né? Que é um cálculo, que é uma perspectiva para o futuro, né? O pessoal me corrija, que eu não sou da área, mas é algo que você tem que prever, algo, né, para frente, o que vai acontecer no caso do déficit autorial. E eu acho que a gente não deve confundir com dívida, né, do município.
ele vai gerando ali uma dívida para o município ao longo do tempo, mas hoje o que a gente tem de dívida, pelo menos o que eu extraí do balanço patrimonial que foi fechado do ano passado, é cerca de 21 milhões, né, que foi ali o que foi consolidado. E esse é o que está parcelado e o que o município está pagando no atual. Até o momento que a gente, pelos dados que eu tive acesso, esse montante está parcelado e está sendo pago ali mês a mês. E aqui não vai dar para ver direito, mas aqui é o quadro onde está ali a previsão orçamentária na LDO, que a gente ainda está fazendo os ajustes ainda para mandar para a Câmara e para que possa analisar, né? E se assim o pessoal não fizer nenhuma alteração, que seja aprovado. Mas em 2022, eu vou olhar pelo computador aqui que eu também não estou conseguindo enxergar. Aí eu vou só falar. Na LOA, em 2022, que foi o orçamento, estava previsto 6.190.000 ali para o Instituto de Previdência. E a gente já está colocando aí um acréscimo de 15%. Ou seja, prevendo, né, que esse projeto possa passar pela Câmara, a gente tem aí um aumento considerável na receita lá do Instituto. Isso passando aí, no caso, para 7.162.000, ou seja, um acréscimo de 15%, né, com relação à receita na LOA passada, o previsto. Lembrando que isso é uma previsão e que pode ter mudanças, ser aperfeiçoado à medida, né, que as coisas vão acontecendo. Aqui é um histórico, mais ou menos, tem outros órgãos ali, mas é porque você viu que eu extraí isso aí da LDO, que a gente está elaborando, né, que é para o ano de 2023. Se você tiver alguma dúvida, pode falar. Mas aqui é referente, a gente pegou histórico dos anos anteriores. Nós pegou a partir, por exemplo, de 2020, que a gente teve lá 6 milhões, aí a gente manteve isso, que teve a questão da pandemia, né? E aí, aquilo que eu mostrei lá atrás, previndo para 2023, 7.162.000, que é aquele percentual de 15% que a gente julgou, considerando que o projeto, né, da reforma da Previdência venha a ser passar, né? Porque o que a gente viu é o seguinte, começou lá embaixo, um problemazinho aqui, um problema ali, é uma questão difícil de ser resolvida, a gente sabe, porque não é fácil, né? É um problema que está aí, mas eu até estava comentando com o Gabriel, só de ter esse momento de sentar para discutir o assunto, eu considero já um grande passo, né? Só de ter empresa aqui apresentando, contratou o pessoal para estar fazendo esse estudo, já é um grande passo que a gestão municipal atual está dando, dando um olhar diferente o problema em si. Eu vou ser bem rapidinho. Pessoal, o que eu falei, questão da dívida, o que eu extraí lá do balanço consolidado de 2021, que como eu tenho um mês e pouco que eu estou na contabilidade, eu tive que pegar os dados que foram fechados, dos relatórios. O que eu tenho consolidado, registrado em balanço hoje, com o RPPS, que é o Instituto, é de 21.905.448,16. E esse valor, que está reconhecido no balanço, ele está parcelado. E esse valor aqui não está em atraso, esse está sendo pago, tá? Esses 21 milhões que está parcelado, a prefeitura, o Instituto manda as guias para a prefeitura mensalmente e a prefeitura está em dia com relação com essa dívida aqui consolidada, está em dia, tá? Aí é o que eu falei, que a gente não confundir com o déficit autorial, que o déficit autorial, ela ainda não é uma dívida consolidada, mas ela virá a ser se nada for feito agora, né? O pessoal pode me corrigir, ela é tipo assim, nós temos uma dívida e tem o déficit. O déficit ainda não é uma dívida. A dívida que o município tem, ela está parcelada e está sendo paga. Para a gente, tipo assim, a gente não fazer confusão. Aqueles 49 milhões que o pessoal trouxe do déficit, ele não é uma dívida consolidada. Mas se a gente não fizer nada agora, futuramente ele venha ser uma dívida real do município.
E aqui é uma previsão que a gente fez, né, para que o próximo ano da dívida do exercício, tá? Esse, do parcelamento, 1.750.000 que a gente prevê que o município terá que pagar no próximo exercício. Mas isso aqui é referente a esse parcelamento, que a gente tem aqui os 21 milhões, assim a gente já está colocando ali na LDO a previsão para que venha a ser pago. E um ponto que o pessoal, até o tribunal questionou, às vezes, é a falta, às vezes, do déficit autorial na LDO. E isso a gente vai estar colocando, que é esses 49 milhões, essa previsão na LDO, que é aí a peça orçamentária do município. Basicamente, na parte contábil, é isso, pessoal. Não tem muito o que acrescentar, não. Cristiano, muito obrigado. Para quem não conheceu, o Cristiano está à frente da contabilidade. Agradeço a atenção. Agradeço a educação na figura da dona Gislene e da Leia pela organização e pela acolhida. E passo para o Pablo fazer a finalização, o agradecimento, e agradeço a todos os presentes. O Pablo, que é o controlador interno e auditor da Prefeitura. Boa noite a todos. Me apresento aqui como Pablo, né, controlador interno e principalmente ouvidor da Prefeitura de Ponte Gestão. Eu deixo aqui também meus agradecimentos, esperando a deixa do Gabriel, né, secretário de Administração e Finanças. Agradeço a presença de todos aqui, porque é extrema importância vocês estarem aqui presentes para poder cuidar da sua aposentadoria, porque é o futuro. Se não tiver aqui cobrando a gestão, participando desses números que foram apresentados aqui, vai deixar haver navios. Fica complicado, principalmente lá no futuro. Então, agradeço aqui de coração, porque vocês estão aqui como cidadãos presentes. É extrema importância, viu? Porque a falácias, a rádio peão, entendeu? Que roda lá fora, é totalmente diferente que o pessoal apresentou aqui hoje. E vocês estão aqui para poder tirar dúvidas e principalmente cobrar da administração atual mudanças. Porque o que ficou de deixar de ser feito no passado, que virou essa bola de neve, né, que estão apresentando aqui hoje, todos os déficits, ou que foi pago, que deixou de pagar, ou que vai ter que contribuir a mais, ou que vai aumentar, é porque não cobraram no passado. Ninguém deu atenção para isso. E até deixo aqui meus parabéns, entendeu, a atual gestão, porque estão colocando o dedo na ferida, que isso já devia ser feito há muito tempo atrás. Porque é a aposentadoria nossa que está aqui presente, é o futuro nosso. E vocês têm participação nisso, principalmente estar aqui presente em cobrar e exigir dos colegas de trabalho também. Porque fica fácil o dia da manhã você chegar e falar: ô meu amigo, como é que foi lá a reunião, hein? O pessoal apresentou lá, tirou as dúvidas, né? Mas, por que não teve aqui presente? E eu fico chateado, até já contribuí com os colegas de trabalho, fico chateado na figura de controlador, porque a importância de participar das reuniões da Câmara Municipal, a importância de participar das reuniões, a importância de participar das audiências públicas, em saber não onde o dinheiro de vocês, não onde o dinheiro nosso está sendo aplicado, para exigir uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, um social de qualidade, porque depende de vocês aqui presentes, e principalmente os cidadãos lá fora, cobrar da atual gestão, cobrar dos vereadores, porque senão não tem gestão. É nosso dinheiro que está lá, é nossos impostos que estão lá. Então, eu quero acrescentar também que andei acompanhando as reuniões do Gestalprev, porque na figura de controlador interno nós estamos representando o terceiro setor, onde há fiscalização, né, há cobrança, há acompanhamento, há orientação, para poder principalmente não chegar num resultado desse,
de uma bola de neve que virou. Que agora, ou a gente mexe na ferida agora, ou fica pior ainda. Quem não vai... Já pararam para pensar que o dia da manhã a Gestalprev não vai ter dinheiro para pagar a nossa aposentadoria? Por causa do erro passado? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, é legal mexer agora, discutir, porque até parabenizo no sentido, porque estamos aqui numa democracia, discutindo, ouvindo, porque não é fácil, gente, não é em todo lugar que está isso, e não é só aqui em Gestal que está esse problema, está em todo o município brasileiro. E nivelação também já teve esse problema, a gente já passou por isso. O INSS lá fora, o INSS também teve esse problema, também precisou passar por uma reforma. E até deixo uma pergunta aqui para a empresa, que se no futuro a gente vai precisar fazer uma nova reforma previdenciária, porque para pensar, a gente está fazendo isso hoje, será que vai ter que repetir isso no futuro? Porque vocês viram que eles falaram que não há só problemas atuais, há uma série de fatores que influencia. Deixo aqui minha pergunta, e também eu gostaria de dicas para vocês apresentarem aos funcionários para não deixar acontecer isso novamente, né? Alguns fatores para poder ficar em cima, cobrar, acompanhar e falar principalmente para o teu amigo servidor, falar assim, vamos lá amanhã, vamos lá na reunião, vamos estar presente, vamos na Câmara Municipal, porque é o papel nosso isso, papel como cidadão. E é só, agradecer a presença de todos aqui, porque é extrema importância, que temos que cobrar sim, temos que acompanhar, porque é dinheiro nosso, ressalto, é a aposentadoria nossa do futuro. Então temos que mexer no dedo da ferida para poder arrumar, porque o erro foi feito no passado, mas agora ou arruma, ou que nem estão falando aí, o remédio fica mais amargo ainda. E ninguém gosta de tomar remédio amargo. A gente prefere tomar um AS, né, um biotano com fontoura, que ajuda aí, mas não é remédio amargo. Obrigado a todos. A reforma da Previdência, ela tem que acompanhar, a Previdência Social, ela tem que acompanhar as mudanças da sociedade. Eu acho que ela tem que, de acordo com as mudanças que a sociedade vai sofrendo, nós temos também que mexer na Previdência. Não sei se vocês já viram uma notícia, mas diz que no Japão já se nasceu a primeira geração que viverá 120 anos. Então, se isso acontecer aqui, nós vamos precisar mudar novamente. Então, a partir do momento em que a medicina evolui, as pessoas vivem mais, ou que a finalidade social de determinado benefício mude ou deixe de existir, nós temos que fazer alteração. Quem aqui nunca ouviu lá que as filhas de militares recebiam pensão vitalícia? Qual que era a razão disso? Era porque lá atrás a mulher não tinha mercado de trabalho e o pai militar mudava muito de endereço. Então isso era uma forma de resguardar que aquela mulher tivesse uma renda. Só que a sociedade mudou. Hoje ela tem amplo mercado de trabalho. Os militares não mudam tanto. Então, para que eu vou manter aquilo? Eu posso subtrair. Então, de acordo com as mudanças da sociedade, a Previdência tem que também, de vez em quando, ser alterada. Então, não vai parar por aí. A única coisa é que, se a gente ficar de olho em tudo, ela não precisa ser tão drástica como está sendo agora.